Fala pessoal, vamos lá para a resolução da prova da segunda fase da Unicamp. A gente vai começar pela questão 5, tá? E só quero lembrar uma coisa importante para vocês durante a resolução desta questão e das demais. Os itens A e B são desconectados. Você não usa o item A para responder o item B, tá? Isso é muito importante. Se você quiser dicas específicas de como colocar suas respostas, como organizar e como a prova é corrigida, deixe aí nos comentários que a gente pode fazer um vídeo só sobre dicas de como estruturar suas respostas na segunda fase. Explicar como que eles corrigem e tudo mais. Tudo bem? Aproveitando, peço aí para você deixar o seu like aí no começo do vídeo, que é muito importante pra gente. E não esqueça de se inscrever no canal, dar essa força aí pra gente tentar chegar na meta aí de 200 inscritos até o final da semana. Beleza? Então, vamos começar aqui a resolução da questão. Vamos ler primeiro, né? Vou colocar aqui para vocês e vamos ler juntos. 2 tipos de exames para a detecção de certo vírus foram aplicados em um grupo de 80 pacientes, dos quais com certeza 60 são portadores do vírus e 20 não são. Os resultados dos exames estão organizados nas tabelas abaixo. Daí tem as tabelas aí. Note que em cada exame ocorrem tanto falsos positivos, pacientes não portadores com resultado positivo, quanto falsos negativos, são pacientes portadores do vírus com resultado negativo no exame. Item A. Calcule a porcentagem de pacientes portadores do vírus no grupo em estudo. Gente, se você não quer zerar a prova da Unicamp, porcentagem é o que você precisa saber. Nos últimos 8 anos, a primeira questão é uma questão simples, o item A principalmente é um item simples sobre porcentagem, tá? Então, porcentagem é um assunto mais importante aí se você tem esse objetivo de não zerar a prova. Mas é claro que você, como um estudante aí dedicado, você não vai para a prova só para não zerar, né? A gente vai para tirar um pouquinho mais. Então, não fique só nessa de, eu só vou estudar porcentagem que pronto, eu não vou zerar a prova. Tenta ter aí um conteúdo um pouco mais vasto do que isso. Eu vou explicar a porcentagem para vocês de uma maneira que eu gosto, que é o seguinte. O que é porcentagem? Né? Bom, porcentagem, gente, nada mais é do que uma divisão, tá? De um valor dividido pelo outro. Normalmente é um valor específico, algo que eu quero saber em relação a uma referência. Então, a porcentagem de algo em relação a outra, tá? Então, quando a gente fala de porcentagem, sempre existe uma referência e um valor específico, tá? O grande segredo dos exercícios de porcentagem é você conseguir identificar quem é essa referência, quem é esse seu todo e quem é o valor específico que você quer. Esse item A, gente, olha, eu acho que é o exercício mais simples que eu vi nos últimos anos da prova da Unicamp, porque ele está bem direto, bem específico, bem explícito a resposta. Né? A pergunta é muito clara. Calcule a porcentagem de pacientes portadores do vírus no grupo em estudo. E isso, gente, está escrito aqui no enunciado de maneira bem clara. O grupo são 80 pacientes. Então, a porcentagem que a gente está procurando, eu vou dar vamos chamar de X. Ela vai ser igual. O total é 80, porque é o número de pessoas no grupo. E o enunciado diz que quantas pessoas são portadoras? 60. Pronto, essa é a resposta. Claro que essa resposta não está escrita na forma de porcentagem. A gente precisa transformar essa fração numa porcentagem. Então, vamos mostrar como que a gente faz isso. O grande segredo é você escrever o número de maneira decimal, tá? Então, aqui, para facilitar a minha conta, eu vou simplificar, né? Cortar os zeros aqui. Dividindo por 2 em cima e embaixo, isso aqui vai dar 3/4, né? E essa conta, gente, fazendo a conta, é 0,75, tá? E por que a gente normalmente quer o número em decimal? Porque para escrever em porcentagem, a gente tem que pôr aquele famoso símbolo da bolinha, né? Que significa esse símbolo, gente? Deixa eu comentar aqui, fazer aqui. Esse símbolo significa dividido por 100,
tá? Então, é isso que significa esse símbolo aqui, dividido por 100. Então, quando eu tenho o número 0,75, eu posso escrever isso, deixa eu apagar aqui, eu posso escrever isso como 75 dividido por 100, ok? Então, veja que é como se fosse 75 vezes 1 sobre 100, e esse cara aqui, ó, é o símbolo da porcentagem. Então, fica 75%, tá? Muita gente não considera isso, esquece que esse símbolo significa exatamente dividido por 100, tá? Claro que você não precisa ficar fazendo todas essas etapas, você pode daqui direto jogar para cá. Eu só quero te explicar de onde vem, tá? Então, todo número é uma porcentagem, né? Se você colocar, por exemplo, fazer um rascunhozinho aqui do lado, hein? O número 1 é uma porcentagem? Sim, porque 1 significa 100 dividido por 100. Então, o 1 significa 100%. O número 1,5 é uma porcentagem? Sim, ele é 150 dividido por 100, que significa 150%. E assim vai indo, tá? Então, todo número pode ser representado na forma de porcentagem. Qualquer número pode ser representado na forma de porcentagem, tá? Nesse caso, isso aqui. Tranquila a questão, né, gente? Então, essa é aquela questão que a Unicamp sempre coloca, aquela para ninguém zerar. Por que ninguém zerar? Porque se alguém zera a prova, ou de matemática, ou de outra matéria, você está automaticamente eliminado do processo seletivo. Então, você não pode zerar. Então, essa aqui espero que ninguém tenha errado. Agora, vamos para o item B, tá? Vou apagar aqui. Item B. Considerando os resultados positivos em cada exame, qual dos dois exames tem a menor porcentagem de falsos positivos? Então vamos lá. Item B. Bom, o que são os falsos positivos? Falso positivo é a pessoa que marcou como positivo, mas ela seria uma pessoa negativa, né? Ela não tem o vírus. Então, a pessoa que deu lá, você tem o vírus, mas na verdade ela não tem. Gente, no exame 1, quantos falsos positivos nós tivemos? Né? Quantos? Né? Vamos lá. Isso aqui está aqui, ó. Deixa eu até pôr maior. Nós tivemos 6 pessoas positivas que certamente não são portadoras, então são 6 falsos positivos. E no exame 2 nós tivemos 7 falsos positivos. Agora, o que muita gente errou nessa questão, analisando aí as estatísticas, foi numa interpretação de que qual dos exames tem a menor porcentagem de falsos positivos. Gente, vamos lá. Você tem, no exame 1, 6 falsos positivos. Em relação a quanto? Não é em relação ao total de pessoas. É em relação ao total de exames positivos, tá? Então, eu tenho 6 de 48, tá? Deixa eu pôr 6 normal aqui. Então, é o número de falso positivo dividido pelo total de positivos do exame, tá? Então, fica atento que não é em relação ao total, não é 80 aqui. E no exame 2, é 7 sobre 63, tá? Por que isso? Né? Por que é em relação a 48? Por que é em relação a 63? Isso aqui está implícito no exame, na característica do exame, né? Como ele diz ali no enunciado. Então, para que um exame seja eficiente, quanto menos falso positivo, melhor. Você concorda? Só que assim, eu posso ter um exame que dá pouquíssimo falso positivo, mas que ele também não dá nenhum positivo. Então é um exame ruim. Então, percentualmente, se tivesse dado, pensa em casos extremos, só teve 2 positivos no exame, 1 errado.
é um exame péssimo, 50% de erro. Então, o erro do positivo é em relação a quantos positivos eu atestei. Tá? Então, é esse pensamento que você tinha que ter durante a prova. Gente, simplificando aqui, vamos simplificar esses números para comparar. Né? 6 simplificando por 48 dá 1/8. E 7 simplificando por 43 dá 1/9. E agora a pergunta dele é: qual dos dois exames tem a menor porcentagem? Gente, aqui é o seguinte, diferentemente de como muitos lugares você vai achar aí na internet resolvendo, o pessoal calcula essa porcentagem em número e compara. Eu não vou fazer isso, porque não precisa, tá? É conta inútil. É o seguinte, isso é uma porcentagem, isso representa uma porcentagem. E 1/9 também representa uma porcentagem, tá? Eu não preciso explicitar, porque a pergunta não é qual que é o valor específico, é qual tem a menor porcentagem. Então, o exame 2 e o exame 1, qual tem menor? Bom, é claro que 1/9 é menor que 1/8. Então, pronto. O exame 2, a porcentagem do exame 2 é menor que a porcentagem do exame 1. E isso é suficiente para você justificar. Você não precisa ficar fazendo a conta de que isso aqui dá 0, isso aqui, se eu não me engano, dá 1,25, e esse aqui, se eu não me engano, dá 1, e assim vai indo. Tá? O que seria 11,1%, o que seria 12,5%. Né? Acho que você nem está enxergando aqui, vou pôr aqui embaixo. 12,5% e 11,1%. Você pode fazer isso, mas não precisa, tá, gente? Não precisa. Essa parte aqui, eu simplesmente não preciso fazer. Eu só preciso mostrar que o exame 2 tem uma porcentagem menor que o exame 1. Logo, o exame 2 é a resposta do que ele pergunta, né? Então, como que eu colocaria? O exame 2, isso escreveria, né? O exame 2 tem uma porcentagem de falsos positivos menor que o exame 1, pois 1/9 é menor que 1/8 dentro dos dados, dos casos apresentados aqui. Beleza? Gente, esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha aí entendido um pouco mais sobre porcentagem, assunto fundamental para que você possa ter aí um bom desempenho durante a prova, hein? Então, não deixe de estudar e fazer exercícios sobre esse tema. Se você quiser um conteúdo mais específico sobre porcentagem, alguns exercícios, uma explicação teórica um pouco mais aprofundada, deixa nos comentários para a gente saber se esse tipo de conteúdo te interessa para a gente produzir, tá bom? É isso, pessoal. Um grande abraço, até mais, tchau, tchau!